Olá, furiosos de plantão, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a este canal e a mais esse vídeo. Estava eu hoje saindo do culto e eu abri o meu celular, meu Instagram e dei de cara com esse post aqui. Pergunta sobre João 14:12. Vou me apresentar antes, tá? Se você não importar, meu tempo tá esgotado. É bem rápido. Só fala seu nome e Letícia, Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. como. Calma, uma Não, vez na não, deixa sua eu te falar uma palestra... coisa. É porque você não entendeu, eu tenho que sair. Eu sei. Não, você não sabe, senão você já tinha falado bom, como. então Tem vai inteligência perguntando. emocional pra seguir o roteiro, vai. Só pra vocês saberem, um dia uma senhora ali no fundo me esculachou, eu dei invertida nela, ela me processou aqui na palestra. E os haters, é combinado, é perfeito essas combinações. É que Tomei um ferro. já falo. Ela me processou porque eu falei a verdade pra ela. E ela... deixa quieto, senão ela processa. Eu vou falar o como, mas antes de falar o como, eu só Ô, queria... Então, só como? queria lembrar uma fala tua de outra palestra. Deixa eu te falar uma coisa, como você chama? Letícia. Você não vai falar mais. Opa. Não, é inteligência emocional pra você entender. Você vai lidar com isso. É um negócio top, até pra você assistir, tá gravado. Peraí. Eu esqueci. Volta lá e dá o like, por favor, tá? Eu tô sabendo que vocês assistem os meus vídeos e não dão like. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal. Não custa nada, tá? Vamos equilibrar as nossas trocas para você ter resultados melhores. Pode continuar assistindo. Eu sei que para alguns isso choca, para outros nem tanto, mas talvez vocês estejam se perguntando: o que eu tenho a ver com isso? Por que você vai falar sobre isso? Esse vídeo é uma excelente oportunidade de nós aprendermos sobre um princípio terapêutico que a gente usa, chamado triangulação. Então vamos falar sobre triangulação? Bom, todo mundo já sabe que este canal é dedicado a líderes, pastores, filhos de pastores, você que é líder de grupo, de célula, de ministério, e nós temos muito a aprender. Uma das coisas mais legais que você leva de um treinamento meu ou de um processo terapêutico é aprender a ler as situações, aprender a ler os problemas, aprender a ler o ambiente, as pessoas, porque tudo isso conversa conosco para que a gente possa tomar decisões cada vez mais assertivas, tomar caminhos cada vez menos dolorosos. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa falar sobre Pablo Marçal. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu, particularmente, gosto do Pablo Marçal, né? E aí você que não conhece Pablo Marçal, que não gosta do estilo dele, deve estar dizendo, perguntando, assim como todo mundo aí estava dizendo, pô, que cara grosso, que cara soberbo, que cara pedante, né? E é incrível que o Pablo Marçal, se tem uma coisa que ele é bom, é no marketing, né? Ele tem uma puta de uma equipe, ele lida com isso, ele trabalha com isso, ele vende produtos sobre isso e ele é bom no que faz. No momento que eu saí do culto, que era mais ou menos umas 9 horas da noite, sem brincadeira, já tinha mais de 25 mil comentários. Agora é mais de meia-noite do domingo, quer dizer, então já é meia-noite, domingo não, né? Já é segunda-feira e já tinha 38 mil comentários nesse post. Então, ele atingiu o objetivo dele, que é o quê? Tá sempre em evidência, tá na boca do povo. Não obstante, antes mesmo de eu chegar em casa aqui, de eu terminar a janta para os meus filhos, para o meu marido, ele já tinha lançado 2 e já prometeu a terceira parte desse vídeo contando essa história. Tá? Então, primeira coisa, vamos falar sobre Pablo. Pablo ele é muito bom em marketing. Outra coisa, nós não podemos contestar os resultados que ele tem, né? É inegável. Tanto resultado financeiro, de marketing, no trabalho dele, na vida dele. Muita gente não gosta dele, até pessoas que eu conheço já me disseram, Pablo, ele não sabe nada de espiritualidade, calma lá. É justamente nesse quesito que nós vamos entrar, tá? Porque nós vamos falar sobre triangulação hoje, mas antes vamos falar sobre o cara. Outra coisa, Pablo tem uma linguagem muito peculiar, tá? É uma linguagem muito própria dele. Ele é muito direto e reto, ele é muito objetivo. Agora pensa, se você conhece Pablo, você sabe que ele instrui nas palestras dele
o tempo todo a fazermos perguntas e perguntas objetivas, sem contar histórias. Inclusive, nos processos terapêuticos, existe um momento que nós vamos falar justamente sobre isso, sobre histórias. Como que nós contamos as histórias e essas histórias influenciam diretamente na tomada de decisão da nossa vida e na forma como nós vivemos, tá? Então, por isso é muito importante sabermos como contamos as nossas histórias. E ele tem uma linguagem extremamente objetiva. Uma pessoa que está num auditório, onde Pablo está palestrando, e ele abre a oportunidade para uma pergunta, ele quer que a pessoa seja o mais objetiva possível, e ele sempre treina a audiência dele a fazer isso. Então, todo mundo que não faz, ele dá um corte rápido, tá? Então, já é a linguagem dele, ele é naturalmente mais agressivo na linguagem, ele é naturalmente mais direto, objetivo, e ele corta no talo qualquer possibilidade da pessoa entrar em vitimismo, em validação da própria história, isso tudo ele corta no talo. Por quê? Porque Pablo Marçal é um cara que entende de desenvolvimento humano, tá? Isso também precisamos tirar o chapéu para ele. Outra coisa é que as pessoas sempre julgam se a linguagem dele é adequada, e no caso aqui, adequado é relativo. Por quê? Na forma como ele educa a audiência dele, ele é adequado. Mas, para a grande maioria das pessoas, a linguagem dele não é adequada. Por quê? Porque essas pessoas não estão no mesmo nível de compreensão ou de inteligência emocional ou de autoconhecimento. E, olhando lá os comentários, né, a gente vê muita gente falando que sim, ele é grosso, que sim, ele é sem noção, que ele vai cair, que a soberba precede a queda. E muita gente ou toma partido do Pablo, né? Ou toma partido da moça que foi fazer a pergunta. E nós vemos aqui agora o mecanismo de triangulação. E você, como pastor, você como líder, você como uma pessoa que direciona grupos, que direciona outras pessoas, sempre será tentado a cair na armadilha da triangulação. Como que é a triangulação? Como que ela funciona? Bom, todas as relações, elas ocorrem pelo menos entre duas pessoas, correto? Correto. Muitas vezes você, olhando de fora, você faz uma interpretação da relação dessas duas pessoas, só que essa interpretação que você faz do que está acontecendo é baseado na sua forma de enxergar o mundo, nas suas dores pessoais, e geralmente quanto maior a aparente injustiça, menor vai ser a sua compreensão sobre o fato real. Quando eu falei que nós falamos sobre contar histórias, dentro da terapêutica, nós temos duas coisas. O fato, e esse é inegável, e temos a história que contamos sobre este fato. Por que as pessoas, elas têm crises, elas têm depressão, elas entram em problemas, elas não conseguem avançar na vida? Porque elas passam por um fato, que esse fato gera um trauma, esse trauma gera uma dor. A dor é legítima, presta atenção, a dor que você sente em relação ao seu trauma é legítimo, mas você conta uma história baseado nas dores e na forma como você enxerga o mundo, na forma como você viveu, principalmente na sua primeira fase de vida, tá? Só que, quando tem esse conflito, você interpreta esse conflito baseado na sua visão de mundo, isso não é nem o fato e nem a história que essas duas pessoas que estão diretamente ligadas ao fato estão vendo. E aí você toma um partido. Quando você toma um partido, você triangula. Sabe aquela história? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Essa é a forma mais clara da triangulação. Por quê? Porque a relação real, ela ocorre entre marido e mulher. Eles vão ter as discussões, as desavenças, os ajustes, só que muitas vezes o marido vai exceder, outras vezes a esposa vai exceder. E você, quando está de fora, se você tem dores parecidas com as dores da esposa, qual é a chance de você tomar partido da esposa? Bem maior,
Quando você tem as dores parecidas com a do marido, quais são as chances de você tomar partido do marido? Maiores. No fim, você entra nessa triangulação, toma partido de alguém, compra uma briga que não é tua, às vezes toma uma atitude muito mais drástica em relação a outra pessoa e, no fim das contas, esses dois se dão bem, se acertam e você fica como o ruim na história. Aí você é o fofoqueiro, é o intrometido, é o sem noção, é aquele que não sabe o que está fazendo. E quando você está num cargo é, de, é, de liderança, vamos dizer assim, você vai ter muito mais situações para triangular. Muito mais. Por quê? Um pastor, um líder, ele naturalmente é visto como alguém acima ou como alguém para fazer esse valor de juízo. E muitas vezes você, na tentativa de ajudar, toma partido de alguém. Por quê? Porque você não entende que você está interpretando baseado na sua história de vida, nas suas dores, nos seus buracos emocionais, nas suas necessidades, dá uma resposta e acaba se ferrando no final. E aí o pastor, ele é sem noção, ele é sem vergonha, ele é ladrão, ele se excedeu, ele é autoritário, e assim vai. E você leva uma facada nas costas, uma briga dentro da igreja, ou uma separação, e você não sabe por que que isso aconteceu. E muitas vezes a culpa é de quem? Do capeta, o diabo está retalhando, só que não, você entrou num mecanismo de triangulação do nada. E aí é tão legal, porque quando eu assisti esse vídeo, eu falei, mano, dá pra gente falar sobre triangulação aqui. Eu posso ensinar a minha audiência sobre triangulação com essa história. E aí, para minha surpresa, ele, antes mesmo que eu terminasse o roteiro desse vídeo, ele já postou o segundo vídeo com o print da resposta da menina e com a pergunta, porque como você viu lá no vídeo, no primeiro, ele faz o quê? Ele parece que ele não deixa ela perguntar e sai vazado. Ele constrói essa narrativa. Eu acho que ele faz isso de propósito, no caso, para postar. Na hora lá, não. Na hora do sangue quente, na hora da palestra, eu acho que ele não faz essas coisas de caso pensado. Mas para postar no Instagram, ele faz de caso pensado. Eu vou agir de misericórdia se você tiver aprendido, você vai fazer a pergunta, vai. Dá um sobe aqui. Tá, como fazer cumprir João 14,12, você sabe o que tem lá, sem parar internado na clínica psiquiátrica? É porque assim, eu ainda não sou um Google padre. João 14,12 tá dizendo que se você crê no que Jesus fez, você pode fazer coisas maiores que ele. Conforme as escrituras está escrito. Se você crê nele, conforme as escrituras, conforme a vida que ele levou, você vai fazer obras maiores. Se não, não. Você tem que entender que ele é 100% um homem aqui na terra. Ele se despiu da divindade. Lá Isaías fala que ele saiu do trono, viveu como um homem, foi tentado, não pecou, morreu, ressuscitou e subiu no trono. Qual que é a paz que tem que fazer? Descer do trono, subir no trono? Não. Viver aqui, simples, sabe como? Conectado com o Pai. Focado 100% no propósito. Nada servia pra ele, não sei isso. Inclusive, teve um dia que alguém queria matar ele e falou assim: Porque isso vai gerar audiência. O que ele mais quer? Ele quer 40, 50, 100 mil comentários num post desse. Porque o algoritmo, ele não toma partido. O único partido que ele toma é o dele. Por quê? O algoritmo, ele quer que esse conteúdo seja entregue. Se esse conteúdo está sendo muito visitado, muito acessado, é mais chances do algoritmo vender propaganda para os curiosos de plantão. Olha aqui, certo? Então, tá vendo como nós precisamos começar a analisar o mundo ao nosso redor de uma forma muito mais fria? E quando você tem o autoconhecimento, tem inteligência emocional, passou pelo treinamento Meu Ministério, passou pela terapia, provavelmente você vai olhar para essas situações, dá aquele fogo. Não vou dizer para vocês, não, que vocês se tornam reptilianos praticamente. Você olha para isso e não liga. Não. Tem situações que ela acende um senso de urgência, de justiça dentro da gente, mas aí a gente vai olhar e vai começar a interpretar por que que isso mexeu comigo. Por que que a pessoa disse o que disse? Por que que aquele lá disse o que disse? E aí, peraí, essa batalha não é minha. Eu não vou entrar nessa triangulação. Vocês entenderam como que a triangulação funciona? Bom, no meu treinamento, meu ministério tem muito mais para você aprender sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento e caminhos para você encontrar e dar respostas, porque um pastor, um líder de grupo, líder de ministério, você que é filho de pastor, passou muitos anos dentro da igreja, muitas vezes as pessoas vão até você buscando respostas e às vezes nem sempre você tem todas as respostas, tá?
Quando você se conhece, automaticamente você começa a conhecer o outro também. Se você se interpreta, obviamente nós somos como livros, como dicionários. Se você sabe ler um dicionário, desde que seja em português, e alguns sabem ler em inglês, outros sabem ler um dicionário em espanhol, em alemão, mas se você souber ler o dicionário, provavelmente você vai ensinar outros também, tá? Então eu deixo aqui o meu convite, se inscreve no meu canal, dá o like, compartilha esse vídeo e me responde aqui embaixo. Você já entrou em algum mecanismo de triangulação e se deu mal? Então, me conta que eu vou querer saber. Espero vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo eu quero falar sobre um filme que me indicaram. Inclusive esse seria o vídeo de hoje, mas como saiu essa treta, eu achei mais legal colocar agora. No nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre este filme aqui, ó. Jesus Revolution. Também tem muita coisa pra gente aprender. Você como pastor, você como líder, para aprender com essa história, tá? Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!